Olá, eu quero trazer para você a importância da oração em línguas. A importância dela porque traz nela, ela vem carregada dos mistérios de Deus. Ela tem conteúdo para as nossas vidas. Então, quando eu oro em línguas, quando eu oro no Espírito Santo, eu estou trazendo os conteúdos de Deus para dentro de mim. Mas eu preciso aprender que a palavra de Deus, ela traz os mistérios de Deus na nossa vida. Olha o que diz em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2. Diz assim: porque o que fala em língua estranha não fala aos homens senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala dos mistérios de Deus, ou fala mistérios de Deus, né? Cada tradução fala um pouquinho diferente. E em espírito fala de mistérios, ou em mistérios. Ou seja, na medida em que você começa a se relacionar com o Espírito Santo, na medida que você começa a se aprofundar orando mais em línguas, entrando na variedade de línguas, compreendendo, assimilando como é o conceito da oração em línguas e como ela funciona, o que tem dentro dela, você acaba por si descobrindo em Deus que a oração em línguas, ela vai até Deus, ela chega até Deus e traz os mistérios, as verdades que são reveladas de Deus. É importante sabermos disso. Quando você estiver orando em línguas, Paulo dizia assim: eu quero que todos vocês falem em línguas. Ele queria que todos falassem em línguas, porque na medida em que todos falam em línguas, todos se edificam no Espírito Santo. Cada um edifica-se a si mesmo. O versículo 4 de 1 Coríntios 14 diz que aquele que fala em língua desconhecida ou em línguas estranhas edifica-se a si mesmo. Então, na medida em que você vai orar em línguas, você não vai edificar a terceiros, a outra pessoa, aquela que está ao seu lado, ou aquela que está à sua frente ou atrás, não. Você vai edificar a si mesmo, ou seja, a oração em línguas, ela me serve, ela me constrói, ela me orienta, ela ilumina os meus passos. Então, quando você for orar em línguas, não peça para outro interpretar. Pede para o Espírito Santo interpretar essas línguas para você, porque elas vão edificar você, a menos que você esteja numa plateia e venha as línguas no teu espírito e você fale, e então vai edificar a plateia de modo geral através da língua materna, da língua de origem, ou seja, você recebe as línguas estranhas e depois interpreta essas línguas servindo para edificar a igreja, senão somente através do dom da interpretação de línguas que você vai poder edificar a igreja de modo geral. Por outro lado, a oração em línguas serve a você, serve a cada um de nós para construir o nosso espírito, para edificar a nossa fé, porque ela traz os mistérios de Deus. Um exemplo muito legal, muito importante, quero ver se consigo falar rapidinho para você, de Daniel capítulo 2, versículo 28 e 29, quando Daniel revela o sonho do rei Nabucodonosor. Ele diz assim: mas há um Deus no céu que explica mistérios. Foi por meio dos sonhos um Deus que revela os mistérios. Foi ele quem fez o Senhor saber através do sonho o que havia de acontecer no futuro. Então é isso. Outro tema que eu gosto muito está escrito em Efésios capítulo 1, versículo 17, que diz assim: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso entendimento, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual as riquezas da glória da sua herança nos santos. O que ele estava dizendo ali, ele te deu um espírito de sabedoria, de revelação no pleno conhecimento dele. Ou seja, através do Espírito Santo, ele nos dá um espírito transformado, edificado, para nos relacionarmos com o Espírito Santo. Então, o Deus da glória, Paulo está dizendo aqui, olha, o Deus da glória vos deu um espírito de revelação, de sabedoria e de pleno conhecimento dele. Por quê? Porque o nosso espírito, na medida que se relaciona com o Espírito Santo, ele se edifica, ele aumenta, ele potencializa, ele descobre os mistérios de Deus, as realidades de Deus e vive em sabedoria, vive em entendimento, vive no conhecimento dele, conforme Efésios capítulos 1, versículos 17 e 18. É importante sabermos disso, da importância.
Olha o que disse Paulo em 1 Coríntios capítulo 2, no verso 4 ao 13. Eu gosto muito dessa passagem. A minha palavra e a minha pregação não constituíram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia, falamos a sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Mas como está escrito, versículo 9, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, e não penetraram o coração humano, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Texto um pouquinho longo, mas diz tudo. Ou seja, ele está dizendo aqui que as coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu e que ainda não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Ou seja, tem tanta coisa que não foi descortinada, que está preparada para aqueles que o amam. Tem tantos mistérios, tantas maravilhas de Deus que estão preparadas para mim e para você, mas é preciso acessar através da oração em línguas. Os mistérios são coisas que estão ocultas, são segredos de Deus. Na tradução do grego, demonstra que mistérios aqui são os segredos de Deus, são os segredos ocultos. É aquele tesouro escondido num campo que você vende tudo, compra aquele campo e vai atrás daquele tesouro. Então, quando você ora no Espírito Santo, você vai em busca do tesouro escondido no campo. Então eu quero convidar você para orar muito em línguas, para orar os segredos de Deus, orar os mistérios de Deus. Ore o tanto quanto você quiser e puder, porque você vai descortinar maravilhas do céu, riquezas insondáveis de Cristo. Efésios 3, versículo 8 ao 10 diz assim: a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos ocultos em Deus, que criou todas as coisas, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. E Romanos 11, 33 ao 36 diz assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis são os seus caminhos. Daí diz no próximo versículo: quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Até tem uma música, do Nana Azevedo sobre isso, ó profundidade e riquezas. É legal, então, quanto mais você orar em línguas, mais você vai mergulhar nas riquezas, nas profundidades de Deus, mais vai poder revelar tantas coisas para a sua vida, para a vida de outras pessoas, vai trazer luz, vai encaminhar pessoas. Então eu convido você, continue firme orando em línguas, porque através delas você vai descobrir, você vai entrar, você vai absorver os mistérios de Deus para a sua vida. As línguas são os mistérios de Deus que poderão ser revelados para você, dentro de você, que você vai poder mergulhar nas coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu e que ainda não penetrou seu coração.
e que estão todas reservadas, todas as bênçãos, todas as riquezas, todos os mistérios, todos os tesouros de Deus estão ainda reservados para você, desde que você mergulhe com entendimento e que a vossa vida, que a sua vida seja entregue totalmente a Deus. Depois você busca os dons, porque os dons são para servir a igreja de modo geral. Se você vai para os dons de maneira geral, você está dizendo para si mesmo: eu quero ser um servo, eu quero ser um agente de Deus, eu quero trabalhar para Jesus, eu quero servir a igreja do Senhor. Mas tem dons que são específicos, como é a oração em línguas e o dom da fé, que vão te servir, e o dom de curar vão servir a você, porque você precisa dos milagres, você precisa estar pronto, estar edificado. Por isso, ore em línguas e mergulhe nos segredos de Deus, mergulhe em tudo aquilo que Ele tem para você, porque Ele quer, o Espírito Santo quer, porque Jesus disse: e o Espírito que o meu Pai enviará no meu nome, ou seja, é o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus que está em nós, e nós podemos acessar Deus através da oração em línguas. Você pode acessar Deus através da oração em línguas. Então, eu convido você, venha conosco participar agora. Temos um grupo de Telegram, um grupo aberto para você participar e entrar nele. Ali nós postamos os links das nossas salas do Zoom para você ter o treinamento nos dons, na oração em línguas. Você quer ser batizado no Espírito Santo, você quer fluir mais nas línguas, você quer fluir mais nos dons, você que é de fora do Brasil, que é da Europa, que é da África, de outros países. Vamos ter uma reunião também em outros horários para vocês. Então eu quero convidar você, entre em contato pelo telefone que aparece no seu vídeo, fale comigo, nós vamos colocar você na minha agenda de contatos e mandar o link para você entrar. E também baixe o aplicativo do Zoom para você poder entrar nas nossas reuniões, ok? Deus abençoe a sua vida, guarde o seu coração, no nome de Jesus. Vou fazer uma oração por você agora. Pai, eu abençoo esta vida, eu abençoo esse coração, no nome de Jesus, meu Pai, que ele vai mergulhar, eu profetizo, Espírito Santo, esta pessoa vai mergulhar na oração em línguas, vai ser batizada no Espírito Santo, vai ter variedade de línguas, vai conhecer mais sobre o Espírito Santo e vai ser cheia do poder, Pai. Assim eu abençoo em o nome de Jesus. Deus abençoe a cada um de vocês. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Fiquem com Deus.